Signo de Virgem! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma leitura intuitiva, coletiva para a tua semana. Eu sou a Gabriele e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos e já deixa o seu like nesse vídeo. A gente vai começar com o tarô de Rider-Waite e vamos finalizar com o baralho cigano, conselhos. Então, se você quiser ficar para o conselho do baralho cigano, assiste até o final. Vamos lá? Espiritualidade. Qual o conselho para a Virgem? Carta da Estrela. Hoje foi rapidinho. Estrela simbolizando esse momento de cura interna, de esperança, de se alimentar e se renovar, tá? Uma questão de renovação aqui, renovar as energias, renovar as forças, seja lá no que você está precisando, se é uma situação que seja no seu relacionamento, ou que seja na tua vida profissional, familiar, enfim, tá? Pega aqui e coloca essa esperança na área que você precisa, tá, Virgem? Na onde que tá te pegando, que você tá se sentindo mal, tá se sentindo frustrado, tá se sentindo desacreditado, que as coisas não estão fluindo mais para você, que você quer desistir. Pega isso, essa esperança que a estrela tá falando que você tem que renovar e aplica nessa área, tá? Vamos ver o que mais o tarô tem para falar pra gente. O que mais tarô para Virgem? Qual mais energias? Carta do carro. Tenha esperança porque o avanço ele tá chegando. Porque o momento de você começar a caminhar nessa jornada, nessa área específica, ele tá vindo, tá? Ele tá para chegar. As coisas estão para acontecer, mas talvez não aconteceu ainda porque no fundo você ainda não está totalmente pronto. Ainda tem alguns processinhos para serem feitos. Aí você vai pensar, ai, mas eu já fiz tanto, Gabi, eu já tô nessa há um tempo. Quanto mais a jornada, mais vitoriosa vai ser a conquista. Quanto mais você se prepara, mais você desfruta daquilo que você quer conquistar com excelência, com vigor, com energia, entendeu? É uma questão que está exigindo o seu equilíbrio também. E talvez você ainda não tenha chegado lá porque está faltando um pouco de equilíbrio. Tanto aqui na carta do carro, tem as duas esfinges, uma branca e uma preta, simbolizando esse yin e yang, que é esse equilíbrio das duas energias dentro de nós, masculino e feminino, positivo e negativo. Quanto na carta da estrela, tá vendo que ela rega tanto a própria água quanto o solo, mostrando que às vezes você tem que preparar o terreno tem que estar pronto nas duas partes, em dois lados. E enquanto a gente não está com esse terreno pronto, ainda significa que tem etapas para a gente conquistar, ainda significa que tem processos para a gente aprender e tudo mais. Vamos lá. O que mais nós temos? Tarô para Virgem. Qual mais energias Virgem precisa saber? Rei de Ouros, tá? A abundância, muita prosperidade tá no seu caminho, tá? Você tem essa capacidade. O que você precisa, o que você quer, ele vai chegar para você. Mas talvez você vai ter que esperar o tempo certo, esperar essa questão do preparo que eu falei. Tem essa energia, mas seja um pouco mais gentil com você, talvez você, né, pela falta de fé, pela frustração que pode estar acontecendo dessa situação não estar se desenrolando ainda, e você queria que ela estivesse se desenrolando, você pode estar um pouco impaciente, sendo rígido demais, forçando demais. E o Rei de Ouros, ele é gentileza também, tá? Então, às vezes, é ter um pouquinho mais de empatia, trabalhar mais na sua gratidão, vai sendo grato pelo que você já desenvolveu até agora.
E não tenha medo de esperar isso acontecer, não tenha medo de ver as outras pessoas à sua volta conquistando as coisas. Não foca no outro, foca em você, foca no teu processo, foca no que tá para chegar para você. Porque é você focando em regar a tua hortinha, em preparar o teu terreno, sendo gentil, sendo empático com você mesmo, mas se esforçando para chegar até lá, que você vai conseguir alcançar essa nova etapa de muita prosperidade, de muita abundância. Que mais, tarô? Nós temos para Virgem, que mais? 3 de copas. É o momento de se rodear de pessoas que vão te agregar, tá? Como a gente muitas vezes renova as nossas esperanças, como a gente renova a nossa fé. Ficando perto das pessoas que conhecem a tua dor, conhecem o teu sofrimento, a questão que está sendo frustrante para você, e vão te apoiar e vão ser aquele ombro amigo que entendem e compreendem e querem que você conquiste isso, tá? E a gente tem que saber discernir essas pessoas, porque muitas vezes a gente tem um monte de pessoas ao nosso redor, mas não são todas as pessoas ao nosso redor que de fato querem o nosso sucesso, que de fato querem o nosso bem, tá? A maioria das pessoas, infelizmente, é um pouco egoísta, só tá pensando em si mesma, ou só tá ali do teu lado porque tá pensando que vai conquistar algo para si, que você tem algo a te oferecer. Então, saiba escolher as pessoas que podem te apoiar e fique mais com elas e vivencie mais momentos com essas pessoas, porque isso vai começar a trazer uma renovação. Saia com essas pessoas, vai para algum lugar, faça um programa com elas, né? Vai se divertir com essas pessoas. Não precisa ser aqui uma questão extravagante, tá? É você ter um momento de prazer e de alegria com pessoas que verdadeiramente importam, com aquelas pessoas de confiança, aquelas pessoas que estão ali e sabem que se você está conversando com elas e que se você se expor, você falar dos seus medos, das suas frustrações, elas vão te agregar, vão te dar conselhos positivos, vão te instruir. Isso aqui é extremamente importante, tá? Vamos lá, Virgem, mais. O que mais temos para vocês nesses 7 dias? O que mais? Rei de Paus e a Justiça. É o momento de organizar a vida, tá, Virgem? É um momento que tá pedindo autoridade, tá pedindo assim, ó, eu preciso parar para pensar nessa questão. Por mais que doa, às vezes por mais que você esteja desanimado, não queira fazer isso, toma as rédeas. Seja firme, seja pulso firme para trazer ordem para isso, né? Enquanto as coisas ficarem bagunçadas, enquanto você não se preparar, né, não encontrar um ponto de equilíbrio, não encontrar ainda o que você precisa fazer, você vai ficar na mesma. Você vai ficar na mesma. E o Rei de Paus, ele mostra essa necessidade de autoridade, de ambição. Não, eu vou fazer o que for preciso fazer para fazer essas questões funcionarem, para eu poder fazer esse sonho acontecer. Às vezes é disciplina. Em muitos e muitos casos da nossa vida, para a gente conseguir conquistar as coisas, a gente precisa simplesmente de manter a disciplina, né? Ser firme nas questões. E ser firme aqui eu não estou falando de ser rígido demais, tá? Porque com o Rei de Ouros a gente viu que rigidez não é a questão no lado emocional, mental. Mas sim, Virgem, é ter pulso firme, é ser resiliente.
Se eu quero aquilo, eu vou fazer o que for preciso para aquilo, nem que no momento seja um pouco tortuoso, que no momento seja um pouco turbulento, que eu tenha que passar por alguns baixos para ter altos na vida, eu vou fazer isso, tá? É voltar essa paixão. O Rei de Paus, ele tem paixão pelo que ele faz. Ele quer, ele se entrega de corpo e alma para aquilo, ele é sábio e ele vai atrás de adquirir o que ele precisa para fazer a situação acontecer, tá? E a justiça mostrando essa questão de trazer organização para sua vida, olhar para as coisas de um ponto de vista diferente, né? Talvez você esteja nesse momento achando que, por essa questão da estrela, você pode estar achando que a vida não está favorecendo você, que as coisas para você não estão chegando. E isso está trazendo esse desânimo, isso está trazendo essa desesperança, que você está pedindo, que você está tentando, mas não está vindo. Então, às vezes, você só está tentando do jeito errado, entendeu? Muitas vezes o universo não está sendo injusto com você, o universo não está não vendo você, ele está vendo você. Só que se você usa as abordagens que vão trazer um resultado X, quando você precisa do resultado Y, não tem muito que o universo fazer. É você que precisa criar a consciência de que você está olhando as coisas pelo ponto de vista diferente, pelo ponto de vista errado. E a justiça, né, para você ter ordem, para você ter organização, você precisa de equilíbrio, você precisa ser racional, você precisa ser sensato, avaliar o que na tua situação, muitas vezes, você está sendo um pouco egocêntrico demais, egoísta demais, porque aqui a justiça é uma justiça divina. Então, ela não fica tentando priorizar só você. Ela vai ver nas situações quem tá certo e quem tá certo vai pegar o que é seu. Então, às vezes, você acha que você tá certo na situação atual quando você não está, virgem. Quando você, na verdade, está tentando do jeito errado. Que mais, tarô, nós temos? Que mais espiritualidade virgem precisa saber nesse momento? Que mais? Rei de espadas. O que eu tava falando? Ser lógico na situação. Assumir essa liderança, assumir uma estratégia para organizar as coisas e parar de mimimi, parar de achar que o mundo tá contra você. Não tá. As coisas estão querendo chegar até você. Essa aqui é uma justiça divina. Você está recebendo o que você está fazendo por merecer, virgem. A verdade é essa. Você está fazendo e recebendo o que você merece. Enquanto você não mudar a abordagem, né? Enquanto você não se planejar, enquanto você não se curar, não tomar as rédeas da situação, não se organizar, não se determinar, você vai continuar recebendo esses resultados, porque é o que você merece até o momento. Eu sei que é um pouco difícil isso que eu tô falando aqui, mas às vezes a gente tem que ser um pouquinho realista. E é o que o tarô tá mostrando aqui pra você, tá mostrando a realidade. Você não precisa desistir, você não precisa ficar nesse chororô, achar que as coisas não vão funcionar para você, todo frustrado, desanimado. Renova suas forças, se cura, busca a tua fé de novo, busca seguir esse sonho novamente, tem possibilidade dele acontecer, tem coisas para você conquistar, avançar, tem muita abundância preparada, mas você precisa começar a usar a abordagem correta, virgem. Você precisa começar a ser mais lógico, estratégico, parar de achar que está todo mundo contra você e olhar pelo ponto de vista certo da situação. Só está precisando de clareza, só está precisando dessa energia de autoridade. Saiu 3 reis aqui para vocês. Rei de paus, rei de espadas e o rei de ouros.
É a energia masculina de botar para fazer, de ação. Eu vou fazer, eu vou ser forte, eu vou usar essa força, esse esforço, esse empoderamento, eu vou estar de peito aberto para enfrentar essas situações. Então é isso, tá? São 3 reis para vocês. Vocês precisam incorporar essa energia de autoridade, de liderança, de estar no poder da situação, tá? Não de um jeito egoísta, de um jeito centrado, de um jeito lógico para a situação. O que mais, tarô? Temos para Virgem, que mais? Espiritualidade, por favor, Virgem precisa saber. Que mais, Virgem? Rei de Copas. Gente do céu, vocês precisam encontrar esse equilíbrio, tá? Aqui, sai os 4 reis do tarô para vocês. Rei de ouros, terra, se aterrar, encontrar a tua base, encontrar o que fazem vocês ficarem firmes. E esse ponto de apoio, como eu falei, essa base pode ser com o auxílio das pessoas que te conhecem, das pessoas que você confia. Lógica mental, rei de espadas, mental, você ter esse equilíbrio mental, você buscar fortalecer a sua mente. Como que você vai fazer isso? Vai reprogramar suas crenças, vai fazer uma reprogramação mental, vai fazer meditação, vai buscar momentos de mais silêncio, ao invés de ficar bitolando a tua mente cheia de informação. Vai buscar momentos para silenciar a tua mente, para deixar a tua mente respirar um pouco. Equilíbrio espiritual, pausa espiritual. Então, trazer essa reconexão com a tua espiritualidade, com algo que faça você sentir essa essência do seu eu superior, da parte divina dentro de você, né? A carta da estrela também simbolizando essa fé, essa necessidade de fé. Então, muita questão espiritual aqui também. E agora o Rei de Copas. A questão emocional, a questão de estar equilibrado emocionalmente, de ter certeza do que você quer, olhar para os teus sentimentos. Os nossos sentimentos são o nosso guia na hora que a gente está fazendo as coisas. Se eu estou fazendo algo e não estou me sentindo bem, estou frustrado, estou magoada, é porque alguma coisa de errado eu estou fazendo. É porque alguma coisa não está certo ali na situação. Lembra? Organizar a casa, fazer as coisas fluírem de um ponto de vista diferente, novo. É isso, tá? Então esse rei de copas está pedindo para vocês olharem para os teus sentimentos, buscar entender o que seus sentimentos estão querendo te falar. O que você está necessitando enxergar ainda com essa questão sentimental. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para vocês. O Hierophante. O Hierophante. Questão de crenças, lembra que eu falei? Ressignifica as suas crenças, ressignifica esse momento de dor, faz mudanças no seu interior, né? Principalmente aqui na questão espiritual. O Hierophante também é uma questão, uma carta espiritual, né? Então, estrela, rei de paus, carta da justiça e o Hierophante são cartas espirituais demais. Então, às vezes, você tá precisando seguir mais a tua intuição, seguir mais aquela vozinha que tá falando para você, não as coisas negativas, tá falando pra você abandonar tudo, pra você desistir, que nada vai dar certo, né? Isso aí não é a tua intuição, é as paranoias da mente. A tua intuição é aquilo que tá mostrando para você, ó, se você fizesse isso, será que não ficaria diferente? E às vezes a nossa intuição, ela leva a gente para alguns pontos que a gente não está pensando, entendeu? A sua intuição, ela nunca vai seguir muitas vezes o caminho da lógica. Não que eu tô falando que não tem que ter lógica. Eu tô falando que às vezes não vai seguir a linha do teu raciocínio, do que você está pensando ali no momento. Ela vai dar algo totalmente diferente, tá? Do que você estava pensando. Aquela ideia que surge que você fala, nossa, mas eu nem pensei nisso, eu nem estava tentando entender isso. O que será que isso está querendo dizer? Faça perguntas. Vai investigar, vai estudar, vai aprender, vai entender o que você poderia
com aquela intuição, com aquele pensamento que veio totalmente ao contrário do que estava vindo dos teus pensamentos, tá? Porque a tua intuição, ela tá querendo guiar você para um rumo diferente agora. Tá querendo tirar você dessa situação de desânimo, de desapego, de frustração e renovar as tuas forças, renovar as tuas energias. Então, muitas vezes, ela vai dar uns pensamentos fora da caixinha, ela vai dar umas ideias que você não está acostumado. Mas aí, avalia com racionalidade, avalia com sensatez, tá? Se eu fizesse isso, o que poderia dar de resultado? Será que vale a pena tentar? Conversa, pede opinião das pessoas que estão ali ao teu redor te apoiando, comenta com elas essa ideia que surgiu, tá? Então, se você quiser, se você não desistir, as coisas vão fluir. As coisas vão fluir. Só precisa começar a mudar a abordagem, Virgem. Vamos lá, então, Virgem, para o conselho do baralho cigano, para finalizar. Baralho cigano, o que Virgem precisa saber nesses próximos 7 dias? Quais energias Virgem precisa focar nesses próximos 7 dias? Vamos lá, baralho, o que Virgem precisa? Carta do caminho. Fazer escolhas. Escolher qual caminho vocês querem trilhar. Você quer desistir, né? Porque existem geralmente algumas possibilidades, mas não foge muito disso. Existe o caminho da desistência, de você abandonar essa ideia mesmo, não tentar mais. E aí você sempre vai ficar com aquela pergunta na sua cabeça: e se eu tivesse tentado um pouco mais? E se eu tivesse me esforçado mais? Porque tá tudo indicando aqui, né, com essa carta do carro simbolizando esse avanço, com esse rei de ouros, que tá próximo essa conquista, que a sua questão que você quer resolver tá próxima. Só que se você desistir, não vai acontecer, ou vai demorar muito mais para acontecer. E tem o caminho da persistência, o caminho de você tentar de um jeito diferente, de você parar para pensar e organizar as coisas e fluir de um jeito diferente. Então a carta do caminho, ela simboliza essas bifurcações na nossa vida, esse momento que a gente tem que tomar uma escolha. Ou eu vou me curar, ou eu vou desistir. Então, o que você vai fazer, Virgem? Que caminho que você vai seguir? Que mais? Baralho cigano. Quais mais energias temos para Virgem? Que mais? Mais alguma, Virgem? Mais alguma energia? Carta da árvore. Tem expansão, tem crescimento, tem muita coisa bonita, frondosa para acontecer. Só que tem que ter um pouco de paciência. Se prepara, rega o solo, faz as coisas que você precisa fazer. Toda árvore, para ela crescer frondosa, bonita, dar vários frutos, várias flores, uma sombra muito grande, é aos pouquinhos, não é imediato as coisas. Virgem, vai ter o processo para seguir, mas se você fazer a sua parte, você vai conseguir conquistar isso. Virgem, espero de coração que essa tiragem tenha feito sentido para você. Comenta aqui, eu recebo tudo isso para mim, se você gostou, se fez sentido. E se você quiser a sua tiragem particular, não deixe de entrar em contato comigo aqui embaixo, na legenda ou no comentário fixado. Você vai ter o link do meu WhatsApp. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.